Bem-vindos ao programa 18º de Roda Viva. Um programa que, como digo desde o princípio, leva os Açores ao mundo e traz um pouco do mundo aos Açores. Essa semana, com a Piedade da Lama, Pedro Gomes, vamos um pouco até ao Parlamento Britânico, onde Theresa May viu garantida a sua permanência no governo, mesmo depois de falhado a ratificação do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, que havia sido negociado entre Theresa May, o governo de Theresa May e Michel Barnier. Pedro Gomes, Theresa May não sai bem desta situação, não sai reforçada, embora se já esperasse que o Parlamento não aprovasse a moção de censura que Jeremy Corbyn apresentou, mas a votação contra o acordo do Brexit foi de facto, digamos, humilhante para Theresa May. Mais de 2/3 do Parlamento votaram contra o acordo, apesar de mais de metade dos britânicos terem votado a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. O que é que se pode esperar daqui para a frente, quer do governo de Theresa May, quer deste Brexit, que nós ainda não sabemos bem como é que vai funcionar? Ninguém sabe, e eu creio que, em bom rigor, não há nenhuma bola de cristal que nos possa antecipar este futuro. O que é verdade é que, desde que Theresa May se tornou Primeira-Ministra, há um ano e meio, na sequência do referendo ao Brexit, em que o Leave foi aprovado, ela tem tido um ano e meio de calvário político por causa das questões europeias. Já aqui uma vez falámos deste assunto e eu recordava que não será se ela cair, como eu acho que pode vir a acontecer internamente no Partido Conservador, porque é bom lembrar que houve mais de 100 deputados do Partido Conservador que internamente, de acordo com os procedimentos do Parlamento Britânico, pediram a convocação de um procedimento de designação de um novo líder, e a situação da senhora May é muito fragilizada e se ela cair, ela será a segunda Primeira-Ministra britânica que cai por causa de questões europeias. Margaret Thatcher também caiu, também sucumbiu por questões europeias. Só que agora as circunstâncias são um pouco mais gravosas. E o que é verdade é que ninguém sabe o que é que vai acontecer neste dia seguinte a este corrupio de tempo que passa entre o chumbo do acordo negociado com a União Europeia e o chumbo também da moção de censura apresentada por Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, o líder da oposição britânica. O problema que se coloca é este. A União Europeia ativou a sua saída do artigo 50 do Tratado para sair da União Europeia, num processo único na União Europeia. Aliás, ao longo da existência da União Europeia, nós assistimos sempre, a nossa geração, assiste sempre a pedidos de entrada. Pedidos de entrada das mais diversas naturezas, de países diversos, como a Turquia, em que... Só uma parte dela que fica no continente europeu, uma parte em cima. Sim, mas que sob um critério de cumprimento de regras democráticas está muito longe de cumprir o mínimo democrático. E, portanto, temos os mais diversos candidatos à adesão à União Europeia. E é a primeira vez para uma geração, para a nossa geração, ou para outra geração até acima da nossa, que há um país que quer sair da União Europeia. E, naturalmente, que o que nós assistimos do lado da União Europeia foi uma negociação duríssima quanto às condições de saída, com uma data fixa de saída, 29 de março, também tendo em consideração que em maio há eleições europeias e que em julho toma posse o novo Parlamento Europeu, isto já no pressuposto de que o Reino Unido sairia e já não faria a eleição de deputados para o Parlamento Europeu. Este é um aspecto também a considerar. E impôs um conjunto de condições muito duras, que foram quase humilhantes para o governo do Reino Unido e que levaram, inclusive, à queda de vários ministros, e desde logo o ministro responsável pelos assuntos europeus, ou o ministro dos negócios estrangeiros. Enfim, um rasto de político muito pesado para a senhora May. E o que é verdade é que a União Europeia fez o Reino Unido, com este acordo, pagar um preço muito alto pela sua saída e, sobretudo, um preço alto e prolongado no tempo, sujeitando, inclusive, no período transitório, o Reino Unido a um conjunto de decisões de órgãos comunitários e, desde logo, à jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades. A saída do Reino Unido da União Europeia é uma decisão unilateral do Reino Unido. Não se podia esperar que a União Europeia não fosse dura, digamos, nas negociações. Naturalmente.
primeiro, teria que ser dura porque é uma saída. Segundo, foi dura porque quer transformar esta saída numa advertência para eventuais candidatos a uma saída no futuro. E todos os países, todos os Estados que queiram sair da União Europeia sabem que vão ter uma negociação dura e uma negociação que implica o pagamento de um preço muito, muito elevado. Bom, e o negociador foi o negociador da União Europeia, como o nome dizia, o Michel Barnier, que já foi comissário europeu, foi exímio. Aliás, curiosamente, um negociador francês e uma negociadora alemã foram... Como comissário já tinha sido um comissário duro de roer, digamos. Exatamente. Que nós Um eixo franco-alemão de negociação que conseguiu desenhar um acordo que gerou também unanimidade por parte dos 27 Estados. E é preciso perceber que isto é notável também do ponto de vista da União Europeia, porque são 27 Estados com pontos de vista diferentes, com considerações diferentes, com interesses também muito diferentes, e este acordo agradou a todos, menos aos ingleses que tiveram que... Mas não houve algum aproveitamento da parte do Partido Trabalhista também para internamente gerar algum mal-estar no Partido Conservador? Sim, naturalmente que sim. Não há falta de sentido de Estado nesse caso. O problema, a questão do Brexit atravessa ao meio os partidos, porque também o próprio Partido Trabalhista tem dificuldades. Jeremy Corbyn teve um congresso em novembro e foi obrigado a aceitar a realização de um segundo referendo caso não conseguisse derrubar o governo a propósito do Brexit. Ele deu cumprimento à estratégia aprovada no Congresso, apresentou uma moção de censura depois do chumbo por 2/3 no Parlamento Britânico do acordo, mas estará obrigado a cumprir a propositura de um segundo referendo sobre esta matéria. O que é verdade é que ninguém sabe neste momento o que é que vai acontecer e há 3 cenários que são possíveis. Primeiro cenário, conforme decisão do Tribunal de Justiça Europeu, o Reino Unido pode retirar o seu pedido de saída até o dia 29 de março, unilateralmente apresentado, mas também unilateralmente retirado. Primeiro cenário. Segundo cenário, a decisão de uma realização de um segundo referendo. Para... Isto não é execuível, do ponto de vista dos prazos. Dificilmente para teríamos aqui um prazo de um ano, mais de um ano. Um terceiro... O processo referendário no Reino Unido carece de 22 meses. E de qualquer dos modos, não resolveria imediatamente a questão também da eleição dos deputados ao Parlamento Europeu e a tomada de posse do Parlamento Europeu em julho. O terceiro cenário seria um cenário de uma eventual renegociação das condições que parece que está afastado, porque a União Europeia já disse que não renegocia nenhuma das questões do acordo, ou então uma prorrogação do prazo para a saída do Reino Unido. Embora a Sra. Merkel ontem tenha dito que a senhora May que venha cá dizer qual é o problema que tem, que a gente vai estudar. E o Presidente do Eurogrupo abriu também uma porta importante ao dizer que era preferível a reabrir as negociações do que uma saída desordenada, um hard Brexit do Reino Unido. Porque a questão aqui também é esta, uma saída desordenada, isto é, uma saída sem acordo por parte do Reino Unido, é altamente desvantajosa para o Reino Unido e para a União Europeia. Para os cidadãos, para as empresas, porque ficam sem qualquer rede de proteção de parte a parte. Isto é, as empresas vão ter dificuldade em exportar para os Estados Unidos porque vão ser tratadas como empresas de países terceiros, para o Reino Unido, fora da União Europeia, como exportações dos Estados Unidos, ou da Argentina, ou da Rússia. Esse até tem acordos de comércio internacional. Neste momento não há um acordo. Ou seja, o Reino Unido não se enquadra nos acordos de comércio internacionais com a União Europeia, nem fica dentro da União Europeia. Isto é penalizador para as empresas de ambos os lados do Canal da Mancha, como é penalizador para os cidadãos portugueses ou os cidadãos europeus que estão no Reino Unido, para os cidadãos do Reino Unido que estão na Europa. A Europa fica isolada, diriam os jornais ingleses outra vez. Há uns anos atrás. Agora, só para dar uma nota importante no meio disto. A abertura que Mário Centeno faz não é a abertura para uma negociação, não é inocente. Eu creio que a União Europeia está de facto preocupada com esta questão. Os planos de contingência que possam estar a ser feitos e que estão a ser feitos não cobrem todas as situações e, sobretudo, podem trazer enormes desvantagens do ponto de vista económico. É que passamos de um regime de livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais para um regime contrário a este, que é dificuldades na circulação de pessoas, mercadorias e capitais. Apesar de o capital
inglês e ser um dos grandes óbvios à entrada do Reino Unido na União Europeia tem a ver com precisamente a moeda única. O Reino Unido não está na moeda única, está na União Europeia, digamos que não está na União Europeia de corpo completo. O regresso hipotético do Reino Unido à União Europeia trará alguma força, digamos, moral aos restantes 27 para exigirem que o Reino Unido entre na moeda única? Eu não sei se esse ponto ou essa exigência pode ser colocada ao Reino Unido. Agora será um certo enxovalho, digamos assim, para um país que fez questão de, ou propor a saída, ganhar com essa saída, ou seja, ganhar soberania, ganhar autonomia para o seu próprio desenvolvimento económico, as suas opções, não ficar sujeito às regras da União Europeia e, portanto, se concluir na eventualidade de haver um novo referendo, que afinal os ingleses se enganaram, não mediram as consequências da decisão e querem voltar a entrar, porque certamente que o novo referendo será neste sentido, se querem ou não querem voltar a entrar, será certamente algo que irá ter impacto na política inglesa, até porque não há nenhum partido neste momento no Reino Unido que se tenha colocado ao lado da permanência. Há vozes a favor da permanência, mas no Parlamento inglês... E, aliás, essa votação não é clara, porque essa votação é contra o acordo, não é contra a saída. Exatamente. Portanto, aliás, foi uma das questões que se debateu a propósito deste chumbo do acordo, é que aqueles 400 e tal votos que 32 que votaram contra representam uma panóplia muito grande de desacordos. 3 quartos do Mas Parlamento. são várias formas de não estar de acordo. Uns querem o hard Brexit, ou a saída dura, outros querem eleições antecipadas, outros querem um outro acordo que não aquele, portanto, outros são contra aquele acordo em particular, ou seja, aquele voto contra tem várias nuances, tem várias sensibilidades envolvidas e por isso não se trata ali do queremos regressar à União Europeia. O próprio líder do Partido Trabalhista, o Corbyn, é a favor da saída da União Europeia. Simplesmente ele não concorda com aquele acordo em particular. E penso que a moção de censura que apresentou era no sentido de mudar os protagonistas da negociação, ou seja, vamos colocar outros protagonistas a negociar com a União Europeia. O certo é que houve uma carta que é enviada pelo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que mandou uma carta no sentido de clarificar que não havia realmente renegociação possível, portanto, e era preciso ficar claro, e que a questão, que é o grande calcanhar de Aquiles deste processo, que é a fronteira da Irlanda, era algo que a existir tinha que ser temporário. Portanto, eu penso que há aqui questões que continuam de pé, questões que não estão resolvidas. Há aqui uma questão que é, se foi o povo, que decidiu sair da União Europeia, porventura será o povo a dizer que quer voltar outra vez para a União Europeia, portanto o segundo referendo é algo importante, mas os prazos estão muito curtos. E eu pessoalmente só vejo uma saída, a Primeira-Ministra pedir o adiamento do artigo 50 para lhe dar alguma margem para poder... Mas esse adiamento teria que ser pelo prazo de uma legislatura europeia, digamos. A questão é essa, é porque no meio disto estão as eleições europeias e, portanto... que vêm complicar muito. Vêm complicar porque se o Reino Unido mantivesse... É membro, tem que eleger deputados. Exatamente. Se mantivesse a sua decisão de sair, estava fora da... Portanto, se a questão é um novo acordo, ele terá que se comprometer com a União Europeia, que mesmo que dilate o tempo, não vai a votos nas europeias e poderá ter mais tempo para voltar a ver o acordo, mas que à partida é não negociável, mas eventualmente... Digamos que até à saída é membro de plano de direito. Portanto, se membro de plano de direito teria que se fazer eleger os seus Mas poderia haver aqui um acordo no sentido de vamos rever esta saída, mas passando por cima das eleições europeias, porque de outra forma é um bocado estranho. Eu posso só interromper só para lembrar o seguinte, é verdade que o Reino Unido é membro de plano de direito, mas também é preciso lembrar que a senhora May já não participa nos Conselhos Europeus. Não, e ativou um artigo importante, que é o artigo da saída. E não tem participado, e o Conselho Europeu é um órgão também da União Europeia, não eleito, mas é possível, e esta referência que a Piedade faz é importante, é possível que num quadro de negociação intermédia os 27 possam chegar a acordo com o Reino Unido no sentido de adiarem a saída de 29 de março para outra data qualquer
e com Com também o compromisso de não de participar. que não há eleição, excepcionalmente não há eleição do Reino Unido. O que é Digamos que seria uma saída a 29 de março de direito com uma saída de facto a posteriori. Sim, embora isto possa depois levantar alguma dificuldade, que é um Estado-membro que não elege deputados ao Parlamento Europeu e um Estado-membro que, de acordo com a jurisprudência que o Tribunal Europeu já afirmou, é um Estado-membro que pode revogar a sua decisão de saída. Isto é, no limite, daqui a alguns meses, o Reino Unido poderia dizer, bem, agora já não queremos sair, voltamos atrás e ficariam aqui sem ter certamente que isso terá que Poderia ser ser visto feito. do ponto de vista dos procedimentos. Um partido só pode reentrar no novo ato eleitoral, porque não vai quebrar uma harmonia, digamos assim, parlamentar que se vai construir depois das europeias, porque agora quis voltar a entrar. Portanto, eu não sei até que ponto não será exigível que qualquer país que tenha saído durante mais ou menos tempo, porque esta saída pode até não chegar, no fundo, quase a concretizar-se, mas só poderá voltar a entrar quando voltar a haver um ato eleitoral. Atenção, Bem, voltar a entrar já não é unilateral. Uma coisa é até a 29 de março o Reino Unido dizer afinal já não queremos sair, outra coisa é sair. O regresso já é noutro quadro. É claro que podíamos sempre aqui, agora só a jeito quase humorístico, podíamos sempre aqui ter aqui uma espécie de eleição de cadeira vazia, que seria o Reino Unido eleger os seus deputados, mas eles não tomarem, não assumirem... À condição. Há quase, não assumirem, embora isto colocasse aqui problemas sérios do ponto de vista interno do Reino Unido, que não era aceitável, tendo um referendo de saída... Para usar uma terminologia bastante british, just in case. Just in case. Não, eu creio que o cenário possivelmente mais plausível neste momento é a senhora May precisa de tempo, precisa de algum tempo, tenha enormes dificuldades políticas no país. O calendário foi ambicioso, digamos. O calendário foi ambicioso, muito arriscado. Não é líquido que ela se mantenha como Primeira-Ministra. Eu creio que ela não se vai manter como Primeira-Ministra e creio que vai ser forçada. Na segunda-feira saber-se-á, porque ela tem 3 dias para apresentar o chamado Plano B e, portanto, certamente ela vai agora apresentar um Plano B. Portanto, seja... Embora a posição dela dentro do próprio Partido Conservador é muito periclitante, veja-se o resultado da votação, do acordo nos comuns. Ela não tem tido vida fácil, não, digamos, dentro do seu próprio partido. E os cenários de conspiração interna são enormes e é bem possível que haja aqui um golpe político no sentido de a fazer demitir-se de Primeira-Ministra e o Partido Conservador encontrar um novo líder que possa continuar em funções. O que eu acho que também... Nós já aqui falamos disso, o Sr. David Cameron, um dos principais protagonistas desse Brexit, que deixou a batata quente à senhora Theresa May, reafirmou ontem que é a favor do Brexit e o Johnson e que também. não está nada arrependido. Mas aparentemente só existem 60 deputados no Parlamento, na Câmara dos Comuns, que são a favor da saída a todo o preço. Todos os restantes, eu acho que se alguma coisa une este voto contra o acordo é que não querem uma saída desorganizada, desordenada. Porque isto terá... Nem humilhante. Porque isto terá um custo muito elevado do ponto de vista económico para o Reino Unido e, obviamente, terá um impacto muito mais negativo para os restantes 27 países. A começar também por Portugal, em matéria das suas exportações, que tem no Reino Unido o quarto mercado em várias áreas, desde os automóveis às eletrónicas, etc. Na generalidade, porque há setores específicos onde é mais de 80%. Exatamente. E portanto, segundo o que eu li, segundo a informação do FMI, 45% do que o Reino Unido produz, ele exporta para a União Europeia e 53% de bens e serviços ele importa da União Europeia. Há inclusive uma empresa que já criou um kit de sobrevivência ao Brexit, em que reúne um conjunto de produtos alimentares, de produtos de sobrevivência à saída do Brexit, porque realmente há produtos, e houve até uma notícia a propósito do papel higiênico. Eu acho que essa empresa faria um bom negócio se fosse bater à porta do número 10 de Downing Street e entregar um kit de sobrevivência à senhora Theresa May, porque ela precisará mais de um kit de sobrevivência. Porque o papel higiênico é tudo importado da União Europeia, isso é claro que é um exemplo. O certo é que
que há uma certa... Mas isso é fácil de continuar a importar, retirando as pautas aduaneiras e está resolvido. A questão é que esta situação, e isso é uma palavra que tem sido muito utilizada nos comentários políticos, é que gera uma grande incerteza e insegurança. E essa incerteza afeta o domínio económico, afeta a questão da cidadania dos europeus que residem no Reino Unido e que não são britânicos de nascença, afeta os britânicos que estão fora do Reino Unido e que residem noutros países da União Europeia, e essa incerteza gera inclusive... A fronteira com a Irlanda... A fronteira com a Irlanda... Aliás, o Eurotúnel... Há aqui uma certa questões... E depois gera também algumas decisões que são um pouco incompreensíveis. O governo português aprovou também alguns planos de contingência, assim os designou, nomeadamente quanto aos cidadãos do Reino Unido, para garantir aqui alguns direitos básicos, o acesso a alguns direitos básicos, nomeadamente à saúde, dos cidadãos do Reino Unido que estejam a viver em Portugal após o dia 29 de março. Mas com uma bondade que é perturbadora, dizendo que espera que o Reino Unido atue também numa base de reciprocidade e faça a mesma coisa em relação aos cidadãos portugueses que estão no Reino Unido. Ora bem, isto é um pouco incompreensível, porque este tipo de decisões são sempre negociadas numa base de reciprocidade. Um Estado reconhece cidadãos de outro Estado um conjunto de direitos, desde que o Estado também... Eu percebo a atitude do Estado português, é para evitar a fuga de alguns capitais e de alguns... Mas nós também temos imensa gente a trabalhar, a viver e a trabalhar no Reino Unido. Corremos o risco de ter uma onda de repatriamento. Nós corremos o risco de perder muito do ponto de vista económico, do ponto de vista turístico, porque um dos mercados emissores mais importantes para Portugal... Nomeadamente para o Algarve. Nomeadamente para o Algarve e de algum modo também Madeira e Açores residualmente, embora os dois destinos mais fortes sejam Algarve. Sim, mas em termos de turismo de cruzeiros, por exemplo, os ingleses são os nossos maiores visitantes. Mas, aliás, até sobre isso, o governo português reforçou os consulados, todos os serviços nos consulados, porque realmente tem havido um aumento enorme de procura de informação, quer por parte de portugueses no Reino Unido, quer por parte dos britânicos em Portugal. E há aspectos importantes também nesta questão do reconhecimento, não só das questões da saúde, mas uma questão que é preocupante é a questão da segurança social, ou seja, dos descontos que os portugueses fazem no sistema de segurança social britânico, e também um outro aspecto que parece banal, mas que não é, que é o reconhecimento dos graus académicos. Nós vivemos numa União Europeia que criou também uma circulação de quadros com sistemas de equivalências em termos dos ECTS, ou seja, dos créditos que são obtidos nas várias universidades, e faz com que os nossos estudantes portugueses possam trabalhar na Bélgica, ou na Inglaterra, ou na França, até ao momento, e a partir do momento em que houver esta fronteira, poderia-se correr o risco de não haver reconhecimento dos graus académicos. A questão para as pessoas é esta. Neste momento, hoje, os portugueses que vivem no Reino Unido são tratados como se fossem cidadãos do Reino Unido em todas as áreas, no acesso ao emprego, da saúde, da segurança social. A partir do dia 29 de março, se der o tal hard Brexit, isto é uma saída sem nenhuma regra, sem nenhuma rede, os nossos cidadãos passam a ser estrangeiros e sem saberem o que acontece, por exemplo, aos descontos que fizeram para a segurança social, quanto a gente tem para a reforma, tem que pedir vistos de trabalho e vistos de residência, de uma desproteção total e sobretudo num período provavelmente de tempo que não é neste momento determinável, porque não há aqui nenhuma decisão intermédia. Havia um período de 5 anos que era validado no acordo que tinha sido estabelecido, mas numa situação de saída abrupta, sem acordo não há nada. Essas condições desaparecem. Uma questão que Portugal também colocou nessa situação de saída abrupta é não exigir, pelo menos durante um tempo, um visto para a entrada dos turistas, porque Portugal tem a noção de que 22% das entradas nos aeroportos portugueses são oriundos do Reino Unido, em particular dirigidos ao Algarve e à Madeira, e portanto não lhe interessa criar travões para a entrada destes turistas. Portanto, houve aqui uma atitude de facilitar a entrada dos britânicos, mas não sei até que ponto é que essa tal bondade da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Administração Interna portugueses, pode-se manter no futuro, porque se calhar na inversa, o Reino Unido pode nos exigir um passaporte com visto para a entrada no Reino Unido. A questão é globalmente importante para a Europa já de si era uma comunidade internacional esdrúxula, com uma organização estranha, difícil às vezes até de perceber.
em países como os Estados Unidos, onde o federalismo é claro e onde essas coisas nem sequer se põem. Eu não diria desta maneira. Eu diria que é uma construção original, uma construção original sem paralelo a nível internacional. É um OVNI, como alguém disse um dia, um objeto político não identificado. É verdade. Este Brexit pode nos servir, tu que és um homem da área das leis, esse Brexit pode servir à União como uma espoleta para a revisão do tratado, por forma a evitar processos parecidos com esse e por forma a consolidar a Europa como uma unidade política mais forte, digamos, com um futuro próximo. Eu creio que sim, porque e a solução para isto é termos uma Europa mais integrada, mais federalista, digamos. Sim, se quisermos usar a expressão, embora essa não seja a expressão mais adequada, mas um maior nível de integração, um maior nível de eficácia, um maior nível de decisão em algumas matérias. Esse termo cria alguns engulhos, mas porquê? Bem, vamos lá ver, porque verdadeiramente a Europa não é um projeto federal, é uma construção atípica, uma construção jurídica atípica. As soluções federais são o modelo americano, o modelo suíço no quadro brasileiro, até o modelo alemão. Até o modelo alemão, portanto, não é tipicamente um modelo federal. Tem aqui e acolá pontos que podem ser apontados ao modelo federal. O caso, por exemplo, das autonomias portuguesas no quadro nacional. Há alguns aspectos de competências das autonomias que são típicos dos modelos federais, embora não se diga e não se pode dizer que Portugal é um Estado federal. Não é com os Estados-Federados, não é. Agora, um nível maior de integração pode ser uma resposta, de facto, a este tipo de tendências. E é bom não esquecer que a Inglaterra, o Reino Unido, em bom rigor, não é só a Inglaterra, é o Reino Unido, sempre foi eurocético, não é de agora. O Sr. de Gaulle dizia que não os queria cá de antes, não é? Porque eles não acreditavam no processo. Exatamente, nunca acreditaram. É eurocético, mas é capaz depois desta situação a não fazer-se de uma forma ordenada, esse Reino Unido ficar desunido, porque há dentro deste Reino Unido uma Escócia que quer manter-se na União Europeia, há uma Irlanda que quer se manter na União Europeia, ou seja, começa a haver aqui desaguisado interno. E dentro do próprio Reino Unido, eu creio que foi o cimento da pertença à União Europeia que limitou de algum modo algumas das tensões internas separatistas dos reinos que compõem o Reino Unido. Eu creio que uma saída do Reino Unido hoje, enfim, pode ser a 29 de março ou pode ser um pouco mais tarde, mas uma saída do Reino Unido da União Europeia vai estimular os ímpetos separatistas dos vários reinos que compõem. Aliás, esta foi uma das razões que resfriou os ímpetos separatistas dos catalães. Exatamente. Sai do Reino de Espanha, mas sai da União Europeia. E não sei, mas julgo que não sei se a União Europeia estará disposta a acolher, num caso de... Parcelas do Reino Unido. Parcelas do Reino Unido, porque isso vai levantar um problema na União Europeia gravíssimo, nomeadamente em Espanha, com as suas várias nacionalidades. E não só, mas que abriríamos aqui, já não era uma caixa de Pandora, eu diria que abriríamos aqui um baú de Pandora que não teria fim na União Europeia. Agora, podemos aqui assistir a fenómenos, nos próximos tempos, fenómenos muito perturbadores da unidade do próprio Reino Unido, fruto das tensões dentro dos seus próprios reinos, e a questão das fronteiras da Irlanda não é uma questão pacífica. Não é uma questão. É um dos grandes problemas, este backstop que foi negociado pela União Europeia, foi uma exigência da União Europeia para, em abono de um acordo que foi celebrado há 20 anos atrás, o acordo de Sexta-feira Santa, em 98, creio eu, justamente para resolver, ou pelo menos atenuar, uma parte dos problemas existentes entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Há quem diga que essa fronteira não seja física, é uma fronteira que pode ser meramente digital. Virtual. Mas esse é que é o grande drama, há famílias que vivem num lado, trabalham no outro, há famílias divididas. Há 30 a 40 mil pessoas que todos os dias cruzam o espaço entre as duas Irlandas para poderem trabalhar, circular, fora a circulação de mercadorias. E o que é verdade é que para o Reino Unido, não poder ter uma fronteira entre física, uma fronteira mais hard, vamos usar agora a terminologia,
com a Irlanda é um problema político. É um problema político porque está fora da União e não faria sentido não ter essa fronteira. Isto é de uma complexidade na relação com a União, mas é de uma complexidade interna muito grande e é bom lembrarmos que a questão das Irlandas fez derramar muito sangue durante muitos anos e foi um problema... Séculos. Sim, séculos e o Sunday, Bloody Sunday, não foi um único dia. Lutas fratricidas existem também no seio do maior partido da oposição em Portugal, com Luís Montenegro a preconizar e protagonizar essa semana um episódio de desafio ao líder Rui Rio, numa altura quase incompreensível, não é? Piedade, numa altura em que estão os partidos a preparar-se para 3 atos eleitorais, pelo meio há umas europeias com este problema acrescido. Luís Montenegro, que alguém dizia um dia desses na televisão que tem tanto carisma como a bota da tropa, resolveu desafiar Rui Rio e a liderança do PSD nacional. Assim, há quem diga que ele realmente se precipitou a empurrar ou querer empurrar o líder para fora da sua liderança. No entanto, talvez também há quem diga que fosse expectável que Rui Rio não sobrevivesse. Acho que no largo de derrota tiraram foguetes, não é? Não sobrevivesse eventualmente a resultados eleitorais. O que não se esperava era, penso que não era expectável, era que houvesse uma oposição prévia, pelo menos de um ato eleitoral, para ver até onde é que vai a liderança de Rui Rio. Agora, quando se viu, quando ocorreu a liderança de Rui Rio, e que só tem um ano de existência, ele herdou um grupo parlamentar que não lhe era muito favorável, e o próprio líder do grupo parlamentar, que é Luís Montenegro, demitiu-se do cargo e saiu da condição de deputado, já dando uma nota de que não está, portanto, havia fações dentro do parlamentar. Exatamente. E penso que, de alguma maneira, os deputados que ficaram, porque não ficaram numa situação de algum desconforto, pelo menos segundo se disse, a eleição de Negrão para a liderança do grupo parlamentar foi das que teve pior resultado na história do Partido Social Democrata. O que eu acho que há aqui em jogo, portanto, esta tentativa de derrubar o líder, há aqui 2 coisas em jogo. Uma tem a ver com fazê-lo, se calhar, estou a adiantar, fazê-lo antes das eleições, porque é muito provável que o Rui Rio vai constituir as suas listas para as eleições europeias e para as eleições à Assembleia da República, tendo em conta a sua orientação ideológica dentro do partido, ou a sua forma de entender a política no PSD, e isso pode deixar de fora alguns daqueles que são atualmente deputados ou que têm cargos cargos políticos eleitos no PSD, e se calhar alguns não querem perder esse lugar, porque há muita gente em todos os partidos que faz da vida do serviço político uma ocupação e não tem alternativa profissional. Um modo de vida, e portanto quando se sente que lhe podem tirar a cadeira, reage a essa possibilidade. Poderá ser esta uma reação para perceber... Outros há que têm de outros modos de vida daquela que gostam, que também existe. E portanto poderá ser uma justificação para o fazer de uma forma intempestiva numa altura dessas. Outra terá também a ver, será eventualmente o facto de realmente Rui Rio ser um líder do Porto, não ter ganho as eleições em Lisboa, portanto, ou seja, ganhou com 55%, mas não teve em Lisboa a maioria dos votos dos militantes do PSD. Há sempre no continente uma certa antítese, um certo bairrismo entre Lisboa e Porto. Rui Rio tem uma forma de estar na política mais próxima dos fundadores, se calhar mais social-democrata, menos liberal, e portanto terá feito uma gestão do partido mais puxando ao centro, e isso alguns criticam, inclusive os acordos que ele estabeleceu com o Partido Socialista ao nível da descentralização e dos fundos europeus, e há militantes do PSD que não querem nenhuma aproximação ao Partido Socialista e querem uma oposição mais vincada, mais agressiva, e essa é uma das críticas que faz, é que Rui Rio não soube liderar uma oposição clara ao atual governo. Isso também poderá representar uma certa desmembrar do próprio PSD, e tem-se visto que o PSD, tal como ele existia no passado, deu lugar a uma série de frações.
dê lugar à Aliança de Santana Lopes, dê lugar a um movimento, a um partido de Ventura que se chama Chega, dê lugar a uma democracia Mas que não é o António Ventura, pois não. Há um outro António Ventura, dê lugar também um movimento que se chama Democracia 21, dê lugar a uma plataforma Cidadania e Liberdade, portanto, ou seja, há pessoas que estão saindo do PSD para inclusive a ala liberal, ou uma iniciativa liberal, portanto, de Carlos Pinto, ou seja, há várias saídas do PSD a concretizar forças partidárias que se querem eventualmente candidatar às próximas eleições. À partida, apenas a Aliança de Santana Lopes está a colocar nessa posição e, de alguma forma, estas saídas do PSD configuram um perfil ideológico mais liberal, mais à direita. E isso faz pensar na possibilidade, aliás, a plataforma Cidadania, penso que, e Liberdade, que tentou, no fundo, conjugar as chamadas direitas do país, portanto, poderá prefigurar a possibilidade de uma espécie de geringonça à direita com o CDS e um PSD que não este PSD, que seria mais ao centro, e um PSD mais liberal com Santana Lopes e, eventualmente, o CDS. Portanto, se nós olharmos à última sondagem de janeiro, percebemos que só há duas alternativas. Ou o PS a manter-se os resultados que a sondagem prevê, seja o PS com 40, o PSD com 20 e poucos, e por aí fora, ou seja, dá um conjunto de partidos mais à esquerda que representam 60%, que seria, no fundo, a reprodução da geringonça atual a manter-se no futuro, e, do outro lado, não haveria possibilidade de formar governo. Mas há um governo possível, eventualmente divisório, ou uma aliança possível, que é a aliança PS-PSD. O Bloco Central. Exatamente, do Bloco Central. E, se calhar, dentro do PSD há estas duas correntes, aqueles que prevê uma outra forma de se associar, uma outra... Esse era o medo com a eleição de Rui Rio, era uma solução do Bloco Central. E há aqueles que, eventualmente, são apologistas de uma aproximação entre o PS e o PSD, na eventualidade do PS não ter maioria absoluta. E claro que há sempre a possibilidade do PSD também ter maioria absoluta, senão as eleições estão nas mãos das pessoas e na mão do eleitor e, portanto, não podemos antecipar. Mas as sondagens são bons indicadores. Agora, este Conselho Nacional que vai decidir, de alguma forma, a posição de Rui Rio, é fundamental para clarificar, ou poderá ser fundamental. No entanto, o Luís Montenegro disse que o Conselho Nacional não era a sua praia, portanto, ou seja, não dá muito crédito... O Conselho Nacional sai do Congresso, o Congresso que foi ganho por Rui Rio, portanto, ele não dá muito crédito ao resultado do Conselho Nacional, até porque o Conselho Nacional não tem, até agora, de acordo com o que dizem os líderes, os que já foram líderes do PSD, nunca derrubou nenhum líder do PSD, portanto, claro, não se vai expectar que o Conselho Nacional derrube Rui Rio nesta circunstância. Era preciso que tivesse muita gente de candeias às avessas com o atual líder. Mas uma situação que para o Pedro Gomes não é propriamente muito fácil de falar, porque é falar da sua própria casa, mas, de facto, nós já aqui há uns tempos tínhamos falado sobre isso. O espectro partidário português tem um partido a mais, digamos, tem um PSD e um PS que, quando convergem mais ao centro-esquerda, ficam muito parecidos. E depois tem um bloco de esquerda, onde está o bloco de esquerda e o PCP e mais uns partidos residuais, e um bloco de direita que é praticamente representado pelo CDS, digamos que mais essas plataformas novas que apareceram, saídas de uma ala mais liberal do Partido Social Democrata. Paulo Portas, há 7 ou 8 anos atrás, preconizou o desaparecimento do PSD precisamente pelas mesmas razões. Pedro Gomes, um militante que eu saiba desde sempre, desde que tomou consciência da política, um militante da JSD e do PSD e conselheiro regional, há o perigo do PSD se desmembrar de tal forma que desapareça. Bom, duas notas prévias. Os 4% da sondagem para Pedro Santana Lopes surpreenderam? Não. Duas notas prévias. Primeiro, vi com muita atenção a Piedade, está a ficar uma especialista no PSD e, inclusive, identificou-me aqui
grupos, movimentos, plataformas cuja existência eu desconhecia todo. Mas elas existem. Eu creio mesmo que essas plataformas... Eles andam aí! Eu creio que mesmo algumas dessas plataformas, grupos e outras manifestações institucionais, para além de representarem os próprios que as fundaram, não devem representar mais ninguém. E, portanto, não são relevantes do ponto de vista da análise política. A segunda nota, em relação à provocação do Nuno, quanto ao que disse o Dr. Paulo Portas, é preciso também dizer que o Dr. Paulo Portas, quando fundou o Independente, aspirava a vender mais um exemplar do que o Expresso nunca conseguiu. E o Independente morreu de morte natural. Portanto, essas coisas... Há mais uma nota. A Dra. Assunção Cristas tem melhor nota e melhores resultados eleitorais que o Dr. Paulo Portas. Portanto, o Dr. Paulo Portas, não é com o seu propriamente talento... uma direita liberal. O Dr. Paulo Portas, com o seu enorme talento político e inteligência política, tem acertado em muitas coisas na vida política nacional, mas também tem falhado em muitas outras. Portanto, não é uma referência Quando se faz muito é assim, que se deva tomar aqui como parâmetro para a nossa avaliação. Mas é um perigo, de facto. O desmembramento do PSD é um perigo. Isso também existe um partido a mais no espectro partidário? Não creio. O PSD é um grande partido português, é um partido bem inserido na sociedade portuguesa, é um partido que governou, Portugal teve responsabilidades... O PASOK era o maior partido da Grécia. Naturalmente. Mas o que é verdade é que os resultados da Troika em Portugal... E o PSOE também, na Espanha. É tudo verdade. Mas o que é verdade é que o PSD, que governou em coligação com o CDS, Portugal durante 4 anos, num regime duríssimo da Troika, ganhou as eleições a seguir. E os portugueses, ainda assim, confiaram a maioria ao PSD e ao CDS. Não foi uma maioria absoluta, foi uma maioria que depois permitiu esta construção da geringonça, mas não penalizou o PSD, como aconteceu na Grécia, em que o PASOK desaparece eleitoralmente, é varrido. Penaliza nas autárquicas, pelo menos. Perdão? Penaliza nas autárquicas. Penaliza nas autárquicas, mas o que é verdade é que, do ponto de vista legislativo, e o que estamos aqui a comparar são legislativas, não podemos aqui também fazer esse tipo de transferências, nem podemos transformar amanhã as europeias em sondagem das legislativas. Enfim, cada eleição, e sobretudo as eleições autárquicas, têm aqui particularidades muito próprias, como nós sabemos, já falámos disto aqui algumas vezes. Mas as europeias já nem tanto. As europeias têm um caráter nacional e podem ter aqui outras leituras. O que é verdade é que nós estamos aqui com uma liderança de Rui Rio, que tem 1 ano, como a Piedade identificou, é factual. É uma liderança ou uma presidência? É uma presidência de um presidente que ainda não se afirmou como líder. Sem qualquer rebuço, eu acho que o Rui Rio acertou na estratégia e errou depois na sua condução. Rui Rio percebeu que, havendo uma geringonça, isto é, uma governação à esquerda em Portugal, o PS a entender-se com todos à esquerda, era preciso demonstrar que havia uma alternativa de outro modo para Portugal. E ele desenha os 2 acordos que faz com o PS, um em matéria de fundos europeus e outro em descentralização, justamente para demonstrar que há a possibilidade de governar o país de outro modo e que a única solução não é uma governação à esquerda. Mas depois tudo o resto não corre bem. O sentido político de Rui Rio, o sentido tático de Rui Rio, acaba por conduzir o PSD a uma ilusão que as sondagens demonstram e que faz temer um mau resultado nas eleições europeias e que deixa antecipar... Se Luís Montenegro tem o carisma de uma bota da tropa, o carisma de Rui Rio não vai muito mais além. Bem, a questão dos carismas também tem muito que se lhe diga. Daria um programa inteiro. Começámos o programa a falar de Inglaterra e dos problemas da Sra. May. Bem, John Major, um primeiro-ministro que dizia que tinha o carisma de um ovo cozido, o que é verdade é que foi primeiro-ministro num processo de sucessão sem ir a eleições. Uma senhora com muito carisma. Com uma senhora com muito carisma e ganhou eleições e foi primeiro-ministro durante... Foi presidente da Câmara do Porto durante 12 anos e, claro, portanto, ele tem algum impacto, pelo menos, naturalmente, no poder local. Naturalmente. E, portanto, podíamos ocupar aqui um programa inteiro a falar sobre o carisma e as declinações do carisma e saber se Max Weber, interpretado nos tempos de hoje, seria assim ou deveria ser de outra maneira. Bem, é sempre bom lê-los. É bom lê-los e é bom fazer uma interpretação atualista também. Mas o que é verdade é que Montenegro desafia Rui Rio numa lógica em que ele acaba por se colocar num papel de vencedor, aconteça o que acontecer. Isto é, se não houver eleições diretas, como acho que não vai existir, que não vão existir, e havendo eleições europeias e depois um ciclo de europeias e legislativas, com eleições da Madeira também, depois da Madeira pelo meio, se o PSD tiver um mau resultado e Rui Rio sair ferido politicamente,
naturalmente que Montenegro dirá sempre, bem, eu se tivesse sido líder podia ter feito melhor. Se fosse eleito líder do PSD... Mas Rio também pode dizer, se não tivesse as caneladas com dos meus certeza, parceiros, mas podia ter sido melhor. Também é verdade que Luís Montenegro, se fosse eleito agora presidente do PSD numas eleições diretas antecipadas, podia também sempre desculpar-se e dizer, bem, não tive tempo para construir aqui uma liderança e uma alternativa da oposição. Foi precipitado. Jogou taticamente, colocou-se aqui num plano tático interno. Creio que não o deveria ter feito, porque acho que os presidentes dos partidos também devem ter a possibilidade de irem a votos. Um período de luz. Não, e um período de provação eleitoral, de prova eleitoral das suas estratégias. E Rui Rio tem esse direito. Não era apoiante do Rui Rio, na altura em que ele foi eleito presidente do PSD, mas acho que, apesar das vicissitudes, das dificuldades, ele tem o direito de ir a votos, de se apresentar ao eleitorado. Pedro, já agora, só para... uma das críticas que têm sido feitas é que Rui Rio está com os chamados barões do PSD e que Montenegro portanto, identifica uma nova geração de políticos dentro do PSD. Tens essa ideia de que há aqui um corte geracional entre estas duas? Não, eu creio que não há um corte geracional porque há uma mistura dos dois níveis, digamos assim, de ambos os lados. Agora, naturalmente que há uma distinção muito clara entre Montenegro e Rui Rio. Nós não sabemos também o que é que Montenegro propõe para uma série de matérias, mas o que é verdade é que é um estilo completamente diferente. Montenegro é um passista, não é? Montenegro é um passista, mas é também um homem mais acutilante no discurso, mais acutilante na intervenção política, como foi desde sempre. E isso revela aqui um estilo diferente daquele que é Rui Rio. Rui Rio tem uma maneira muito própria de estar na política, acha que não deve acompanhar a espuma dos dias políticos. Aliás, ele não é muito dado à comunicação social. Não, tem uma má relação até com a comunicação social e é um homem que se refugia muito no contacto com a comunicação social, num tempo que é extraordinariamente mediático e em que os políticos vivem também e morrem pela comunicação social. E pelas redes sociais, particularmente. Creio que os tempos nova comunicação social. Creio que os tempos conturbados do PSD só ajudam, de facto, o PS. O Largo do Rato e de alguma forma também o CDS e a Aliança, não é? Sim, o CDS sim, a Aliança vai ter um resultado modesto, embora Santana Lopes... É muito interessante porque o Santana Lopes, naquele debate que tem semanal com o Carlos César, quando fez referência ao PSD, diz esse partido, o PSD. E já não disse PPD-PSD. Exatamente, ele já não disse PPD-PSD. O que dá a sensação de que ele levou, ou pretendeu levar para a Aliança o PPD consigo. Levou o PPD consigo e deixou o PS. Também piedade, o que é verdade é que Santana Lopes pensou que ao sair do PSD arrastaria uma multidão inteira com ele e isso não se verificou. Tem com certeza prestígio, tem peso político, tem um percurso e naturalmente que esse percurso e esse peso lhe vai dar aqui uma pequena margem eleitoral. Nós temos outros exemplos na política portuguesa, o PRD, por exemplo, do Ianes, que também teve um fugaz... Uma referência muito pessoalizada. E na primeira eleição conseguiu um bom resultado e depois morreu ao fim de 5 ou 6 anos. Na primeira eleição destruiu uma parte do eleitorado do Partido Socialista que depois perdeu na eleição seguinte. Tempus Fugit e a Piedade traz-nos essa semana uma sugestão de leitura. O livro que eu trago, que eu vou sugerir, é um livro que tem por título Uma Horta para Ser Feliz. Talvez a gente precise, neste momento, de razões para sermos felizes. O subtítulo deste livro é Na Cidade, ou no Campo, num Quintal ou numa Varanda, o que significa que esta horta não tem forçosamente que ser um terreno de grandes dimensões, pode ser um pequenino vaso numa varanda de uma cozinha, e foi escrito por Marc Esteves Casabos, um horticultor que deixou a cidade para viver no campo. É um livro editado pela Bertrand e é um convite, um desafio a mudar de vida e a fazer esta experiência de produzir alguma coisa para autoconsumo. Portanto, pode ser das alfaces até às aromáticas. O certo é que a relação com a terra é algo que altera ou pode alterar um aspecto importante das nossas vidas, que é a alimentação, mas também altera o bem-estar, diminui o stress, e sem dúvida que pode nos dar alguma fonte de prazer e alguma fonte de bem-estar, e por isso é que uma horta pode nos fazer mais felizes. E portanto este é o meu conselho. E a Piedade segue à risca a recomendação do livro. E eu descobri que isso é importante na minha vida também. É verdade. É uma boa sugestão. Uma hortazita ajuda também na economia familiar, é uma boa forma de gerir a economia familiar. E nós, modicamente,
voltamos para a semana, neste mesmo horário, nas mesmas televisões do costume, e até lá, haja saúde.